Nada vai nos parar hoje. Gente, eu fui falar com integrantes do Supremo Tribunal Federal para ver como é que eles tinham visto essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Atenção, essa fala do presidente Jair Bolsonaro. E vou ler aqui para vocês exatamente a resposta que eu tive desses integrantes do STF. Basicamente, a avaliação deles é que em Brasília, Bolsonaro seguiu o script delineado pelo Centrão, ou seja, pela ala pragmática, pela ala da política da campanha dele. O que seria isso, né? Dizendo que ele falou eleitoralmente para o núcleo forte do eleitorado dele. O que eles disseram, né? Bolsonaro falou contra o aborto, contra a legalização das drogas, a favor da religião e do direito de propriedade. Mas há uma forte expectativa, o que me escreveu o ministro, eu não acho que ele resista no Rio de Janeiro. Do que ele estava falando era desse palco aí, onde a mobilização está enorme o dia inteiro e Bolsonaro vai falar sem tanta institucionalidade. Em Brasília, ele estava usando uma estrutura montada pelo público. Aí foi tudo apoiador, empresário que financia, pastor, o Queiroz levou 2 ônibus de apoiadores. Então, uma pressão para subir o tom. Agora, a avaliação dos integrantes do Supremo Tribunal Federal com os quais eu conversei também é que Bolsonaro, este ano, apresentou uma face mais amena e que não se compara, abre aspas, ao discurso e à agressividade com a qual ele falou no ano passado. Eu perguntei, mas houve essa fala? Com uma reeleição, eu reproduzi textualmente o que Bolsonaro fez. Com uma reeleição, traremos para dentro quem ousa jogar fora das 4 linhas. Ele disse, ainda assim, bem tranquilo. Por quê? Porque no ano passado, Bolsonaro chegou a se referir a ministros na pessoa física, de forma jocosa, disse que não cumpriria mais decisão judicial, o que seria um crime. O presidente ameaçou romper, de fato, com o poder judiciário, que ele taxou o Supremo Tribunal Federal, nominando alguns ministros, inclusive como uma espécie de inimigo. Então, de fato, teve uma modulação no tom. Como a Renata disse, né? É óbvio que, ao levar um homem que foi alvo de uma operação da Polícia Federal muito criticada pelos bolsonaristas, mas que houve, né, para a linha de frente para ficar entre ele e o presidente de Portugal, Bolsonaro está falando com imagem, mas ainda assim o tom foi visto pelo Supremo Tribunal Federal como algo mais baixo. Eles celebraram, houve uma celebração também do fato de que ontem Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, impediu que fosse executada uma ordem de deixar caminhões entrarem na esplanada dos ministérios. Disseram, inclusive, ministros do Supremo que as próprias Forças Armadas manifestaram no bastidor a preocupação com esse movimento, que não queriam ficar no meio de uma tensão entre os poderes, no caso, o Executivo Federal e o Executivo Local de Brasília, do Distrito Federal, que no fim acabou se resolvendo sem grandes intercorrências. Está todo mundo de olho agora no que vai falar Bolsonaro no Rio de Janeiro, onde, disse esse ministro com o qual eu conversei e relatei aqui para você a conversa, né, onde Bolsonaro, né, enfim, deve falar de maneira mais desabrida, se sentindo mais em casa.